Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando a aula do oitavo ano. Na página 155, a gente vai encontrar exercícios, atividades a serem feitas, não é isso? Muito bem. Temos então aqui na segunda questão uma pergunta que trata do conteúdo que nós acabamos de vivenciar, que foi a Guerra dos 7 Anos, a guerra entre França e Inglaterra. Essa rivalidade, como já mencionei, ela vem lá desde a Idade Média. Quando estávamos lá no sétimo ano, nós estudamos uma guerra chamada a Guerra dos 100 Anos. E esse conflito, na verdade, durou 116 anos. E essa rivalidade persistiu. Vamos agora vivenciar essa pergunta. Diz assim, segundo quesito, página 155. Também conhecido como... Isso, muito bem, viu? 155, vai longe. A Guerra dos 7 Anos, além de ser um confronto que envolveu diretamente nações europeias e suas colônias, revelou um movimento das colônias inglesas dos Estados Unidos que se posicionaram ao lado da França. Com base nesse fato, cite as punições da coroa inglesa às suas colônias. Lá vai a resposta aí, hein? Pega o lápis lá. Pega o lápis, estou dando um tempinho para você pegar o lápis e a borracha para colocar essa resposta aqui. Segundo quesito, página 155. Criação de diversas leis de interesse inglês, elevação da cobrança de impostos e aumento da exploração dos produtos de bem de consumo das colônias. Repetindo, criação de diversas leis de interesse inglês, vírgula, elevação da cobrança de impostos e aumento da exploração dos produtos de bens de consumo das colônias. Essa é a resposta. Tá bom? Prosseguindo o nosso conteúdo, vamos perceber as medidas tomadas pela coroa inglesa mediante o avanço do desejo de independência por parte dos colonos ingleses, colonos norte-americanos, não é? Vamos observar isso aí. Como vimos, os gastos da coroa inglesa e o posicionamento dos colonos norte-americanos a favor da França na Guerra dos 100 Anos foram os fatores que levaram à elaboração de várias leis. Essa nova legislatura impunha impostos que visavam explorar e controlar a economia colonial e mais tarde punir os colonos. Mesmo antes da Guerra dos 7 Anos, em 1733, já havia sido criada a Lei do Melaço, que foi um exemplo do que viria a acontecer após o conflito entre franceses e ingleses. Essa lei estabelecia um imposto sobre o melaço da cana usado na fabricação do rum, que não fosse trazido de colônias inglesas. E prosseguindo aí, página 156, a partir de 1765, a coroa inglesa tentou intervir diretamente na organização política da colônia americana, principalmente através do parlamento inglês. Assim, foi criada a Lei do Selo, que obrigava qualquer documento colonial a ter o selo real para que fosse validado. Ponto. Os colonos reagiram dizendo que, embora fossem
cidadãos ingleses não tinham participação efetiva no parlamento. A pergunta que pode vir aí na sua mente: o que significa parlamento? É o local onde se encontram os deputados e senadores. Ponto. Ponto não, vírgula. E, portanto, sem representação. Não, sem a representação, ali eles não se viam obrigados a pagar impostos. Essas divergências foram crescendo e as rivalidades passaram a gerar conflitos, o que despertou o sentimento de patriotismo, não é? Bem, pessoal, aqui na página 156, nós vamos encontrar essa imagem fazendo referência à Guerra dos 7 Anos, não é? E essa imagem diz o seguinte, tem uma legenda aqui abaixo. A legenda diz o seguinte: após a vitória sobre os franceses na Guerra dos 7 Anos, o parlamento inglês decidiu penalizar os colonos, ou seja, punir os colonos por conta desse apoio que alguns colonos deram aos franceses. E esse apoio vai dificultar a vitória inglesa na Guerra dos 7 Anos. Um evento ocorrido em 1773, 3 anos antes da independência, demonstrava o quanto estava clara a insatisfação dos colonos norte-americanos. A Inglaterra ainda sentia os efeitos financeiros da Guerra dos 7 Anos, mesmo passados 10 anos. Visando aumentar os recursos, a Inglaterra passou a explorar ainda mais a colônia, aumentando os impostos sobre os produtos de exportação, como o chá, o papel e o vinho. O chá, papel e o vidro. A reação dos colonos foi violenta, claro, e eles queriam se rebelar contra esse aumento da taxação de impostos. Foi violenta, o que levou a coroa inglesa a voltar atrás na sua decisão. Os ingleses haviam aumentado os impostos, mas resolveram voltar atrás na sua decisão. Voltando para o livro, página 157, apenas um imposto sobre a produção do chá, que na verdade era o maior produto de exportação da colônia norte-americana. A coroa inglesa passou a levar chá da Inglaterra para os Estados Unidos a preços baixos, o que complicava financeiramente os comerciantes. Por essa razão, ocorreu a chamada Festa do Chá de Boston. Os colonos invadiram os barcos e atiraram as caixas de chá ao mar. Olha o texto aí, era um prenúncio de que a independência dos Estados Unidos era só uma questão de tempo. Ou seja, a independência norte-americana estava bem próxima de acontecer. Tá bom? Mais uma vez, nós temos uma imagem e embaixo nós temos uma legenda que diz assim: é uma imagem de uma embarcação, de embarcações, comemorações, e os colonos se vestindo de indígenas para enganar os ingleses. O episódio da Festa do Chá causou uma reação da coroa inglesa, que criou mais leis e impostos que aumentavam a exploração da produção dos colonos. Três foram
Três foram as leis criadas, chamadas de leis intoleráveis, com a intenção de ampliar o controle sobre a colônia. Essas leis foram a Lei do Porto de Boston, a Lei do Aboletamento e a Lei de Quebec. Não é? E a Lei de Quebec. Vamos agora detalhar essas leis.